podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E o Barba sou eu. No episódio de hoje, a gente recebe o Felipe Espósito, editor do 9to5Mac e do iHelp BR. Fala, Felipe. Bem-vindo de novo. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Bom, atrasou um pouquinho, mas a Apple finalmente revelou a nova geração dos iPhones. No total, são 4 novos modelos, todos equipados com 5G, telas OLED e nada de carregador na caixa. Vai dar o que falar esse ponto. E teve também o lançamento do HomePod Mini, novo alto-falante inteligente da maçã. Então aguenta aí que a gente já conta tudo depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 16 minutos e 31 segundos. E antes da gente começar a leitura de e-mails, temos um anúncio para fazer aqui, né? Porque nas próximas semanas, o HitKill, podcast de games do Tecnoblog, vai invadir o feed do Tecnocast. É isso aí, é o nosso jeitinho de recomendar o trabalho que a Vivi Werneck e o Felipe Vinha estão fazendo. Toda quinzena tem episódio novo sobre games, assunto que tá super em alta, principalmente nesse ano, né? Tem nova geração de consoles, muita gente descobrindo os games como área de escape nessa pandemia. Inclusive, eu comprei um PS4 nessa pandemia e aposto que a Sony vendeu muitos consoles e a Microsoft também nesses últimos meses. Olha aí, aqui no Tecnocast, às vezes a gente chama também a Vivi e o Vinha para falar sobre games, né, para dar um suporte aqui como especialistas que são, mas no Tecnocast a gente tem um foco um pouquinho mais em mercado, né, e no HitKill vocês vão saber tudo sobre o mundo dos games de fato, jogabilidade, lançamentos, reviews, inclusive tem produto novo chegando nas mãos deles para testes. Eita, infelizmente a gente não pode falar o que é, não pode falar, mas eu acho que vai ser bem interessante. Coisas empolgantes, então já corre lá e assina o feed do HitKill se você já quiser acompanhar todos os episódios, mas para quem é ouvinte do Tecnocast, você vai poder ouvir aí os próximos episódios que a gente vai publicar na íntegra aqui nesse feed, e aí você decide se você quer continuar ouvindo ou não o HitKill. Vai querer. Eu ouviria, aliás, eu sou o ouvinte, né? Então vamos lá para a primeira mensagem de hoje, Riga. A primeira é do Jonas Marques, ele tem 26 anos, é desenvolvedor e administrador de sistemas, mora em São Paulo, capital, e mandou e-mail para tecnocast@tecnoblog.net. Ele disse o seguinte: Olá, Tecnotalkers. Tecnotalkers. Gostei. Isso é nova. Muito bom o último episódio sobre coisas conectadas e alto-falantes espertinhos. Por conta dele, inclusive, envio esse e-mail, para quem sabe convencer o Mobilon do potencial incrível dessas coisinhas. Ixi, mais um, vamos lá, vamos ver se o Jonas consegue. Sobre a aplicação em si, tem 3 coisas. Primeiro, é importante dizer que o Echo de terceira geração é uma excelente caixa de som, especialmente para quem não curte volumes muito altos. Bom detalhamento, som com boa textura, só falta um estéreo, que obviamente não é entregue para que seja gerado tal som 360 graus. Não existem muitos concorrentes da mesma categoria, mas os que existem são mais carinhos. Segundo, a Echo tem uma excelente integração com o If This Then That, e no meu caso, que sou desenvolvedor e também trabalho com a administração de servidores, isso salva vidas. Quando um servidor para de responder, a simples ideia de poder executar um script pré-pronto apenas por voz, que vai fazer todo o reparo básico, é mágica. Já acendeu um negocinho aqui. Some isso a integração do If This Then That com o Uptime Bot e voilá. Mesmo se o servidor cair, eu consigo disparar ações básicas por serviços com API como a DigitalOcean. E como a Alexa é toda integrada, dá para fazer isso da rua. Não precisa mais notebooks em viagens por conta disso. Por fim, dispositivos de controle de voz ajudam em automações mais complexas do que simples lâmpadas. Eu coloquei 3 tomadas dessas inteligentes em casa. Então eu consigo controlar coisas como cafeteira, air
fryer, micro-ondas, etc. Tem funcionado muito bem pra mim. Também pretendo comprar 2 kits de fechadoras em breve, um pro portão e um pra porta. Assim facilita, por exemplo, receber amigos em casa, receber encomendas, etc. E já considerei também botar uma caixinha Echo Dot chumbada na parede pra gritar com o carteiro pra esperar antes de simplesmente chamar uma única vez e ir embora. Ainda estou desenvolvendo melhor esse plano. Quando eu desenvolver, conta pra gente. Existem ainda as utilidades para pessoas com algum tipo de deficiência. Por exemplo, eu tenho um amigo que é cego total e que recebeu durante 3 meses uma conta de energia 250% maior do que o costumeiro. Nossa. No fim das contas, fiquei encafifado e decidi tentar ajudar ele. Até descobrirmos que os pais dele foram na casa dele, que mora sozinho, deixaram todas as luzes acesas e não o avisaram. Uma simples rotina de boa noite resolveria isso, mas ainda não o convenci a gastar numa Echo. Espero que eles tenham convencido. Abraço e sucessos infinitos. Acho que no caso do seu amigo, só essa conta aí já pagaria várias tomadas inteligentes, né? Né? Acho que sim. Nesse caso faz sentido. O lance do servidor, na verdade, eu tô pensando aqui, não tem nenhuma rotina que eu consiga rodar. Geralmente, quando o Tecnoblog tem problema com o servidor, é ataque que a gente tá recebendo. E aí o trabalho é manual. Eu tenho que entrar no log, né? Tem algumas aplicações que a gente usa aqui para analisar log e ver, tipo assim, se é algum diretório específico, se é algum user agent específico, né, que conseguiu burlar o firewall, tem umas coisas assim. E aí eu tenho que ir lá manualmente criar um bloqueio e passa, né, uma coisa assim. Então, tipo, não tem como eu mandar, tipo assim, reinicia o servidor, saca? Aí eu pensei assim, poderia ter um aviso, tipo, lança uma notificação na Alexa falando assim, o servidor tá com o processador fritando. Mas, primeiro, eu já tenho isso rodando no Slack e o smartphone apita e acende, né? O processador tá pegando fogo, aí eu consigo entrar e ver. E, pô, se me avisar na Alexa, imagina que eu tô dormindo e a Alexa me acorda, Mobilon! Tá pegando fogo no servidor! Tipo, mano, aí acabou minha paz, minha saúde, acabou tudo, né? Então eu prefiro nem ter isso também. Mas pra ser sincero, tá rolando Prime Day hoje, né? E eu fui lá e acabei comprando 3 lâmpadas inteligentes. Ô, louco, bicho. Eu não comprei a que tá com desconto, porque eu uso lâmpada dicróica, então eu comprei preço cheio mesmo. Enfim, eu não sei, eu vou ver o que eu faço com elas, pra falar a verdade. Eu tô comprando porque eu preciso ter pra falar mal, né? Se eu tô falando mal... Tem que falar mal com propriedade. Com propriedade. Isso exatamente. Então, sei lá, vou programar umas rotinas aqui de bom dia, boa noite e, sei lá, até falei pro Riga, né? Vou programar uma rotina de Tecnocast. Assim, quando eu for gravar, eu falo, Alexa, Tecnocast, sei lá, e acende tudo azul o quarto pra gravar a Tecnocast. Mas, assim, é legal, mas, gente, vamos ser sinceros. Pra mim, é um luxo pra pessoas, né, que, sei lá, não tem nenhuma necessidade especial, tipo o amigo do Jonas, né, que é cego e tal. É um luxo, né? E eu acho que pra acessibilidade tem um potencial grande, mas pro geral é um luxo, é legal, mas é só isso. Não deixa de ser descartável, né? Agora, se você quiser voltar no tempo, dá uma escutada no Tecnocast 002, que a gente fala sobre streaming de música. O Mobilon era o mais avesso, não, mas minha biblioteca de MP3, no final das contas, ele mudou e hoje ele usa Spotify. Vamos ver se no Tecnocast 250 o Mobilon vai estar usando o Alexa, Google Assistente ou qualquer outra coisa aí. É que assim, cara... Eu fui até justo no último episódio, né? Quando a gente falou de assistentes, no penúltimo. A condição é a tecnologia do jeito que ela tá hoje. Não vejo necessidade, né? E assim, tudo bem. Se amanhã tiver melhor, eu não tenho problema nenhum em trocar, né? E acho que era o caso do Spotify, do serviço de streaming lá atrás, né? Não tinha todas as músicas, tinha algumas limitações. Ainda tinha aquele risco, né? Mas isso sair da biblioteca. E hoje em dia ninguém vive sem Spotify, serviço de streaming. Então deu pra abandonar tranquilamente, né? Acho que esse é o ponto. Acompanhe os próximos capítulos. Próxima mensagem aqui é do Rodrigo Dovales, ele é do Rio de Janeiro e mandou um e-mail pro tecnocast@tecnoblog.net. Ele diz o seguinte: Olá, treino corrida desde os meus 16 anos de forma intermitente. Hoje eu tenho 27 anos. Porém, desde o lançamento do Apple Watch, voltei a treinar de forma mais constante. Com o lançamento do Series 2... Series 2, Series 2, a Vivi fala, né? Não dá pra falar número em inglês. Veio o GPS embutido e desde então treino semanalmente, tendo completado até o dia de hoje 5 meias maratonas e várias outras corridas menores com o relógio. Olha aí, Riga. Nunca tive um Garmin ou outro relógio do estilo para corrida, mas já utilizei algumas vezes emprestado.
O que eu tenho para dizer é que a precisão do GPS e batimentos cardíacos do Apple Watch sempre foram bem satisfatórias quando comparado. O problema era apenas a lentidão para abrir apps e processador, pois às vezes fechava o app de corrida e eu perdia tudo. Porém, desde o Series 3, isso não é mais um problema. A questão da bateria nunca foi um problema para mim. Sempre carrego quando vou tomar banho, geralmente de manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir. Dessa forma, nunca fico com menos do que 40% de bateria, mesmo em dias que treino corrida e uso GPS por volta de 1 hora. No momento, eu tenho um Series 4 com celular, sempre corro ouvindo músicas do Apple Music, fazendo streaming pela internet ou podcast via Bluetooth com um fone. Nunca fiquei sem bateria, mesmo usando o relógio também para dormir e monitorar o sono. Olha lá, um caso parecido com o meu até, né? Em resumo, eu acho o relógio incrível. Já pensei em investir em um Garmin, conforme fui levando a corrida mais a sério, mas o Apple Watch vem melhorando tanto que não consigo ver vantagem na troca para uma pessoa que treina para, no máximo, uma maratona. Ter o Apple Pay no relógio, por exemplo, é uma maravilha. Eu saio sem precisar me preocupar com água, pois sempre encontro um posto ou padaria onde posso comprar com o relógio. Olha aí. Olha, no meio da corrida ainda posso ligar para alguém caso me machuque ou algo aconteça. E também fico com a minha localização compartilhada com a família, assim eles ficam menos preocupados quando saio para correr. Concordo que a bateria do Apple Watch deveria durar ao menos um dia inteiro com uso intenso e dura, mas não vejo diferença entre ele durar 1 ou 3 dias, por exemplo. Inclusive, eu acho que dessa forma eu acabaria ficando sem bateria com bastante frequência, pois não iria carregá-lo sempre ao tomar banho. Isso é verdade, você cria uma rotina, né? O ideal seria ele durar 7 dias, mas isso sabemos que atualmente é impossível devido às tecnologias embarcadas nele. O lado positivo é que na média ele carrega bem rápido, 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite, geralmente são suficientes para nunca ficar sem bateria. O Rodrigo tem um uso bem parecido com o do Mobilon, né, que... Ok, um dia não é assim a melhor coisa do mundo, mas funciona e dá conta do recado, você carrega em momentos específicos do dia, e eu acho que a Apple Watch realmente faz um bom trabalho nesse público, justamente nesse público mais geral. É claro que o Rodrigo ele falou que já correu 5 meias maratonas, né? Então tem aquela carteirinha ali de corredor frequente, né? Porque você tem que treinar para correr 21 quilômetros, mas o Apple Watch ele se dá muito bem nesse público geral que não é bitolado em algum assunto. Então, por exemplo, se você quiser alguma coisa mais, você quer treinos programados por altitude e com um ritmo ali configurado para cada quilômetro, sei lá, qualquer coisa que você pensar em treino, vai ter num Garmin, talvez num Polar também, mas não vai ter no Apple Watch. Você pode conseguir isso por meio de aplicativos de terceiros, mas que não funcionam tão bem. Por outro lado, o Apple Watch, ele faz bem quase tudo, entendeu? Então, é assim, o Garmin ele é muito bom numa coisa, o Polar ele é muito bom numa coisa, mas ele não é bom no resto. O Apple Watch, ele não é o melhor em alguma coisa, o melhor em, sei lá, corrida. Ele tem várias coisas que eu sinto falta, por exemplo, o treino intervalado no aplicativo nativo do Apple Watch. Por que não tem até hoje, né? Mas enfim, não é uma coisa que vai afetar todo mundo, é uma coisa que afeta quem tem necessidades mais específicas. E todo o resto, porra, quando eu tava testando o Apple Watch Series 5, até o Series 4, era muito legal você poder ter o Apple Pay direto no pulso, porque, de fato, né, você poder parar em algum lugar e pagar ali direto do pulso. E, por exemplo, no Ibirapuera, todo vendedor de água de coco tem uma maquininha que aceita pagamento por aproximação, né? Então você vai lá e compra água de coco. Pronto, resolveu o problema. Não precisa carregar dinheiro ou cartão. Então já é uma coisa... Enfim, é um conjunto... É um conjunto muito bom, entendeu? Não vai atender todas as necessidades de alguém muito específico, mas ele vai atender razoavelmente bem, e algumas pessoas muito bem, a maioria da população. E a tendência é que isso melhore a cada geração, né? Você pode ter, por exemplo, um GPS mais preciso, né? Você pode ter uma atualização de software que implemente esse recurso de corrida que você quer, né? De intermitente. Mas os outros, dificilmente você vai ver os recursos do Apple Watch chegando neles, né? Então, tipo, vai avisar minha família se eu tiver algum problema. Eu consigo ligar para emergência. Eu consigo pagar a minha água quando eu passo ali no posto, né? Essas coisas você só
consegue quando você tem um ecossistema muito bem integrado, né? Que é o caso do Apple Watch, até com o Apple Music, né? Todas essas questões que o Rodrigo cita aqui nesse e-mail dele. Então, enfim, acho que esse é o ponto, né? Para relógio de massa, eu acho isso. Um dia de bateria tá ótimo. Assim, se durar um dia, né? Você tem que acordar e dormir. O relógio não pode te deixar na mão. E eu só pediria, na verdade, um carregamento mais rápido. Teria como implementar isso. Eu não sei por que a Apple não fez. Aliás, esse é um dos pontos que, assim, a Apple dá mancada e continua dando mancada e fica por isso mesmo, né? A gente sabe que é um padrão base T ali, mais ou menos. Daria pra Apple já ter aberto aquilo e oferecido suporte para outros carregadores ou oferecido um carregamento mais rápido, mas ela não faz nada, né? Nenhum nem outro. Se fizesse, já resolveria. Essa meia hora de carregamento enquanto você toma banho já seria o suficiente para carregar o relógio completo, porque a bateria dele é pequenininha, né? Não é? Você precisa carregar ali 4.000 mAh de bateria, né? Rapidão. E outro ponto é que, eu já falei em caixas postais e Tecnocasts passados, os sensores do Apple Watch são muito bons. Então, assim, ninguém fala mal, por exemplo, da precisão do GPS nem dos batimentos cardíacos do Apple Watch, que é um ponto que o Rodrigo comentou. Então, assim, a partir do momento que você tem uma base muito boa de hardware, os desenvolvedores podem, de repente, fazer algum aplicativo, algum killer app ali que você não precisaria mais ter um Garmin, por exemplo, porque tem tudo no aplicativo de terceiro. Queria que tivesse no aplicativo nativo, mas tudo bem. O Apple Watch é uma base muito boa para desenvolver. Acho que a Apple tem até essa noção de que a gente não precisa, né, colocar todo mundo aqui. A gente vai atender as necessidades da maioria. Quem tiver coisas mais específicas, olha, temos uma comunidade de desenvolvedores bem grande aqui. É isso. Esses são os nossos comentários sobre o Apple Watch, mas vamos lá, que hoje o papo é iPhone. Bora lá. Todo evento da Apple carrega aquela energia na comunidade de tecnologia, né? Os jornalistas, os desenvolvedores, a gente sempre fica na expectativa e principalmente dos iPhones, que é, assim, é o principal lançamento do ano, né, da marca. Então, hoje eu acordei que eu não tava nesse clima, assim. Até compartilhei no Twitter, né, que, sei lá, esse evento pra mim tá meio 4 de 10, né, de expectativa, porque a gente já tinha visto, o Evelix soltou, inclusive, todos os iPhones, todas as imagens, as especificações, assim, muita coisa já tinha vazado, né, durante o ano, então eu tava meio desanimado, né. E aí eu queria saber de vocês, como é que tava a expectativa antes do evento e como é que tá agora, né, que a gente tá gravando no mesmo dia do evento. Olha, eu acho que faz alguns anos que eu tenho basicamente a mesma expectativa e a mesma sensação em eventos de lançamento de iPhone. Porque os aparelhos, eles aparecem antes do evento oficial. Então, a gente já sabia que ia vazar. Não esperava que o Evelix fosse lá e publicasse, sei lá, 5 horas antes do evento todas as imagens completas. Mas aconteceu, a gente já sabia o design ali, tudo certo, confirmou todos os rumores. Mas eu sempre tô curioso para ver como que a Apple vai apresentar os iPhones, né? Porque as novidades a gente meio que já sabia quais eram, mas como isso vai ser apresentado é diferente. Nesse ano, mais ainda por causa da pandemia. Então, não tem evento lá no Apple Park, né? Presencial com todo mundo. É streaming, demorou só uma hora e pouco o evento, foi bem rápido, totalmente centrado em iPhones. Sucinto, né? Eu gostei bastante. O pessoal tava comentando das transições entre os blocos ali, principalmente no HomePod, né, que teve, passava de um cômodo pro outro e tal. E eu gostei. E, na verdade, assim, o que eu costumo falar é que a Apple normalmente, ela não é a primeira a lançar alguma coisa, mas ela lança de um jeito que faz parecer super inovador e algo que faz as pessoas realmente usarem, e não só em comunicação, mas também o desenvolvimento do recurso em si. E eu senti bastante isso nesse evento, principalmente com relação às câmeras, que a gente vai falar depois. Dá a impressão que, assim, muitos dos recursos que saem nos outros aparelhos é muito tipo assim, olha, a gente já tem, já dá pra fazer, mas ainda não tem muito propósito, ainda não tá bem implementado, né? E no final, quando a Apple chega, ela chega fazendo de um jeito que o mercado adota, né?
tá pronto, tá mastigado, a gente pensou em todos os detalhes, agora vamos usar. E tanto que acaba virando tendência e o resto do mercado também acaba, né, enfim, de modo geral, acaba implementando também. Mas eu vi um comentário no Twitter, assim, que eu achei bem inteligente, eu até concordo. Eu não lembro da pessoa, tá? É muita gente que eu acompanho, então não tem como. A Apple realmente ela demora a lançar essas coisas, mas assim, se a gente pensar no lado Apple, que é, ela precisa lançar uma coisa que funcione, que seja fabricada em uma escala que é muito maior do que todo mundo, né? Então ela vende muito iPhone do mesmo modelo e tal, bonitinho. E também, se ela lança um produto desse de casa e tal, ela sabe que a quantidade de pessoas que vai se interessar é realmente muito grande. Então, pensa por um lado, né? Vai demorar? Vai. Mas assim, ela já está no ecossistema, as pessoas, né, os clientes estão naquele ecossistema, eles não estão interessados se a Samsung ou se o Google já tem, ou se a Amazon, né, já tem esse tipo de produto e estão esperando a Apple realmente lançar. E ela acha que, sei lá, se eu vou lançar um negócio para que a primeira geração já não entrega o resultado que eu espero, então é melhor segurar, né? A Samsung, ela é um pouco mais, assim, corajosa, né? Se você pensar no Fold 1, ela foi muito corajosa em lançar aquele smartphone, inclusive entregar modelos, assim, que eram praticamente protótipos para os youtubers, caras. Uhum. Cara, foi uma coragem absurda. E ela pegou um feedback da galera, refez, lançou de novo o 1 e o 2, cara. O 2 é, tipo, finalmente, é como se fosse o 1, né? O 1, na verdade, era beta, mas a Samsung realmente foi mais corajosa, né? Deu mais a cara a tapa. A Apple, não sei, tem essa coisa. E, como eu falei, ela tem que pensar na escala, né? Na escala muito maior, porque tem realmente muito cliente interessado quando ela lança alguma coisa, né? Isso da escala acho que é um ponto bem importante, porque, como você disse, né, a Apple fabrica muitos aparelhos por trimestre, a gente vê aí milhões de unidades sendo vendidas, então, às vezes, para uma fabricante que não vende tanto assim, é mais fácil, né, igual você colocar uma câmera por baixo da tela, igual a gente já tem visto algumas fabricantes investindo nessa área. Exatamente. Mas quando você fala da Apple, que vende aí 30, 40 milhões de unidades a cada trimestre do iPhone, é mais complicado arriscar e dar um problema em tudo isso, né? Então eles acabam tendo que ser mais conservadores pelo número de unidades que eles vendem. É um contraponto aí que a gente tem por ser um dos telefones mais vendidos, né? A gente acaba tendo que esperar mais para ter essas coisas mais redondinhas funcionando bem. Em trimestre de lançamento, a Apple vende 50 até 60 milhões de iPhones, o que é um número bizarro, considerando que a empresa tem pouquíssimos modelos, né? Quando a gente pensa em Samsung, que é a empresa que ainda mais vende em unidades, tem uma linha completa ali, né? Tem do Galaxy A01 Core de R$900 até o Galaxy Note 20 Ultra, que é o mais poderoso, tem todos os recursos que a Samsung pode oferecer. Mas isso da Apple vem muito de uma fraqueza, entre aspas, que a empresa tem, né? Que a Apple não é uma fabricante. Então, tudo que é produzido ali, tela, processador, a Apple desenvolve o processador, mas a fabricação não é ela que faz. Enfim, todos os componentes ali são fabricados por outras empresas. Então, a empresa é forçada a pensar, como que a gente apresenta isso aqui, como que a gente usa essa tecnologia de uma forma que faça as pessoas gostarem disso, né? É diferente de uma Samsung. A Samsung é uma fabricante, ela fabrica tudo aquilo ali. Agora, a dificuldade fica em saber como usar, né? Porque, assim, se a gente for pensar em tela, uma nova tecnologia de tela, a Samsung vai ser a primeira, porque ela fabrica. Agora, como isso vai ser implementado no produto é outra história, e eu acho que a Apple vem fazendo um bom trabalho nesses últimos anos aí. É só lembrar um pouco também do Apple Watch, né? Tipo, ela foi uma das últimas a lançar um relógio inteligente, e aí quando lançou, em pouco tempo já virou o relógio mais vendido do mundo, relógio, ponto final, não só smart, mas relógio, ponto final, mais vendido do mundo. E imagina se ela lança lá, se ela entra no hype e lança lá nos primeiros, isso jamais ia acontecer. E principalmente agora, com um HomePod Mini de $99, cara, a quantidade de gente que vai comprar isso é absurda. Tá, e aí eu vejo o HomePod Mini como a exceção, porque eu acho que não tem como fazer milagre. E vocês gostaram do HomePod Mini? Porque eu achei, legalzinho o walkie-talkie do HomePod, mas e daí, né? Porque é uma versão mini de um produto que não fez sucesso, que ficou restrito a poucos países. A gente tinha algumas informações de, talvez venha pro Brasil e tal, mas nunca veio. E tem outro problema do HomePod Mini, né? Ele tem Siri. É verdade. Esse é um problema difícil de resolver, né?
Ele tem Siri e ele não tem integração com o Spotify, né? No evento eles anunciaram que vai ter integração com outro serviço, até a Amazon Music foi revelado ali, Pandora, mas nada de Spotify. Na verdade isso do Spotify é algo que vai vir, ele já até... acho que confirmaram há algum tempo, porque isso faz parte do iOS 14. Eles abriram a API de serviços de música do HomePod. Eu acho que o Spotify não apareceu no evento mais por decisão da Apple de esconder, até porque o Spotify, ali naquela briga da Epic, deu apoio para eles, então acho que foi mais uma decisão de marketing mesmo de esconder, mas todo mundo agora vai poder adaptar seu aplicativo para funcionar com o HomePod. Mas, né, a gente tem que ver aí também quando que isso vai ser feito, quando que esses aplicativos vão ser atualizados, porque até agora mesmo não saiu a atualização do HomePod que traz essa função, e por enquanto o HomePod continua limitado ao Apple Music. Acho que a Apple focou bastante também no Intercom, né, que é aquela comunicação entre dispositivos Apple, e aí funciona não só entre HomePods, mas você pode falar do seu iPhone pro HomePod, aí você manda um recado e aparece no seu Apple Watch também como uma notificação, daí você responde dali mesmo, enfim, integração entre todos os dispositivos da Apple. Eu tava relembrando o Tecnocast que a gente falou das novidades de Amazon, e eu fiquei pensando que se tivesse um HomePod com câmera, o Fogaça já estaria usando para verificar se tem comida lá na cozinha para comunicar entre cômodos. Infelizmente não tem, então é só um smart speaker aí, mas não tem essa finalidade mais. O que eu queria perguntar pra vocês é o que vocês acharam também do preço, né? Porque o preço, ele é um pouco acima do que a gente vê no mercado com os concorrentes, por exemplo, do Echo Dot. Acho que, se eu não me engano, é $30 mais caro, né? Eu tentando confirmar, mas tá tendo o Amazon Prime Day aqui. O Echo Dot, o preço normal dele é $49 e o HomePod Mini veio a $99, mas o Echo normal é $99. Então ele tá no mesmo preço do Echo, sem sobrenome, e do Nest Audio que o Google revelou recentemente, né? Então... E o Echo Dot de quarta geração tá por $69, não é? Mas eu não acho que ele concorre com o Dot, né? Eu acho que, até pelo preço, né, a ideia é concorrer um pouco mais acima. Então, acho que a Apple é um pouco careira, mas ela tá competindo ali com o Echo normal. Ele competiria com o normal, e aí o HomePod normal compete com... um Echo Studio da vida. Entendi. O HomePod normal ele é algo bem pra quem quer mais aquela experiência de música, né? A gente agora tá curioso pra ver se o HomePod Mini vai conseguir entregar uma experiência boa de qualidade sonora, porque esse que foi o principal destaque do HomePod maior, já que, como a gente falou, né? A Siri não é lá essas coisas, não tem muita integração com outros serviços, então o pessoal que acabou comprando o HomePod foi por causa da qualidade de áudio. Então o HomePod Mini vai ter que entregar aí pelo menos algo razoável para ele se tornar competitivo diante de outras opções que a gente tem no mercado, né? E agora eles chegam com essa ideia de áudio computacional também, né? Uma coisa que já está muito popular com câmera, né? De falar de fotografia computacional. Mas isso integrado no HomePod Mini com 3 falantes, né? 2 de sub e 1 pro resto das faixas, pelo que eu entendi, né? Fica na parte de baixo. Então, teoricamente, entrega uma qualidade sonora muito boa e integração com todos os dispositivos, até com Apple CarPlay, né? Você poderia, tá falando de direções com a Siri no seu HomePod Mini, e aí a hora que você entra no seu carro, já tá a direção lá no mapa, no Apple CarPlay. Mas é uma coisa muito específica, né? Quem que usa o Apple Maps, quem que tem o CarPlay... É muito específico. E o HomePod, eu acho que ele foi feito para essas pessoas mesmo, né? Para quem tá muito inserido no ecossistema da Apple e não quer comprar uma Alexa, né? Um Google Home, porque já tem ali seu iPhone, iPad, Mac. Porém, o HomePod normal, como ele é muito caro, até mesmo lá fora ele custa $300, acabou não dando muito certo, né? Então, o usuário comum que só quer um alto-falante com assistente virtual não vai pagar $300 num alto-falante grande, né? Então, acho que eles lançaram esse HomePod Mini para ver se populariza mais essa ideia de um alto-falante da Apple, né, para ver se mais pessoas compram para usar no dia a dia. Vamos ver aí se vai funcionar mesmo. E além da questão de integrado, né, ao ecossistema da Apple, tem a questão da privacidade, que a Apple fala em todos os eventos possíveis. Eu me impressionei que eles conseguiram incluir privacidade no 5G, mas a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas assim, é aquela questão de a gente não usa seus dados para, enfim, direcionar publicidade, e é uma coisa que a Amazon e o Google não podem falar. A Apple, como ela ganha com produtos, tá começando agora com serviços, mas de qualquer forma não seria o foco publicidade, ela pode falar. Então é aquela história, né? Não vende,
seus dados, tem várias restrições para proteger a sua privacidade, mas usa Siri, né? Que é aquela assistente que, putz, não me entende. Então, fica aquela história. Será que eu tô disposto a abrir um pouco mão da minha privacidade para ter uma assistente que funcione bem? Aí tem esse balanço aí que, no caso do HomePod Mini, fica mais pro lado da privacidade. A gente tá falando que o HomePod Mini vem com a Siri, beleza, gente, mas se a gente pensar um pouco, pelo menos não é Bixby, né? Sempre pode ser pior. Sempre pode ser pior. Bom, mas vamos partir pro principal aqui do evento, né? Os novos iPhones foram revelados, o iPhone 12. E só para dar um resumo, antes da gente entrar nos específicos, né? Todos têm 5G, né? Então, isso já tá, assim, desde o iPhone Mini, do iPhone 12 Mini, até do Pro Max, que é o mais caro de todos. Todos têm a tela OLED, então essa diferença que acho que era o mais notável na última geração, né? O iPhone 11 era um puta aparelho, mas aquela tela, quando você coloca do lado ainda do iPhone 11 Pro, você percebia bastante a diferença, principalmente em ambientes mais abertos, iluminados, etc. E tinha a questão das bordas do LCD, né? O LED Sim. Você consegue fazer bordas mais finas e o 11 tinha aquela carinha, acho que precisa de um upgrade aqui, e agora tem. E nessa questão da tela, a Apple fez bastante questão de enfatizar o tal do Ceramic Shield. Eles falaram ali o nome da Corning, que é uma coisa que eles nunca falam, né? Porque o iPhone, assim, a relação entre Apple e Corning, que é a fabricante do Gorilla Glass, ela é de muito tempo, desde o primeiro iPhone, tem vários livros dessa relação, mas eles nunca falam que tem Gorilla Glass, por exemplo. E dessa vez eles falaram, olha, a gente conversou com a Corning e a gente desenvolveu aqui juntos o Ceramic Shield, que é basicamente uma forma de deixar o vidro da tela mais resistente com cristais de nanocerâmica, né? Cristais de nanocerâmica... Que bonito isso, né? Cristais de nanocerâmica. Nossa, parece que eu tô comprando uma joia, né, cara? São cristais de nanocerâmica mais duros que a maioria dos metais. Então, obviamente... E aí a Apple explica toda essa questão, né? Porque cerâmica não é transparente, então você tem que controlar o tipo de cristal que vai usar, porque... Mas basicamente, o que interessa pra gente? O que eles prometeram? Que vai ser 4 vezes mais resistente a quedas. Então, eu acho que assim, essa questão das quedas, obviamente, deve ter a ver com o Ceramic Shield, né? O novo tratamento do vidro do iPhone, mas também com esse novo design, né? Porque a gente tá com bordas mais planas, daí você consegue fazer o vidro da tela mais rente ali. A borda a gente sabe que é um ponto fraco, né? Porque num vidro temperado, por exemplo, né? Quando você tenta quebrar ele batendo no meio, não acontece nada, mas se você bater ele na borda, aí estilhaça todo o vidro. E aí acontece o mesmo fenômeno com celulares, né? Então, acho que o design também tem a ver muito com essa questão de ser mais resistente à queda. E o aparelho sempre cai de quina, né? Nenhum aparelho sempre. Cai flat. Nossa, sempre. Mas o que importa aqui no Brasil é, esse Ceramic Shield vai ser mais forte do que a película de vidro da Santa Ifigênia? Não, a película de gel. Essa é a parte importante. Então, Mobilão, mas você falou aí 5G, mas será que vem todos 5G para o Brasil? Porque a Samsung também tem 5G lá fora, mas se você for ver quem é oficial mesmo, é o Note 20 Ultra que é 5G, né? O S20 Ultra aqui, que eu tô com ele aqui, é LTE, 4G, e o S20 é LTE. Mas vocês acham que vem todo mundo 5G? Então, eles falaram que testaram em mais de 30 locais, né? O 5G funciona em mais de 30 bandas. Então, tem uma matéria, Lucas Braga apurou, todos os modelos de iPhone 12 terão suporte ao 5G no Brasil, tá? Mas tem um asterisco, que é o seguinte: aquelas frequências de ondas milimétricas, né, o Millimeter Wave, que a Verizon, o CEO, subiu lá para destacar, né, vai ter em vários locais fechados ali, não vai ter nas versões fora dos Estados Unidos. Inclusive os modelos que vêm para o Brasil, como de costume, são os modelos europeus, tá? O mesmo iPhone americano suporta o 4G e o 5G do Brasil, mas não vai ter ondas milimétricas. Então, assim, nada muda. Acho que ninguém trouxe ainda smartphone com ondas milimétricas para o Brasil. Isso é uma coisa que a gente já comentou em Tecnocasts anteriores. É uma coisa muito da Verizon, que está tentando emplacar essa tecnologia lá. Até pouco tempo eles só tinham ondas milimétricas de 5G e no iPhone eles estão querendo, né, enfatizar isso também, mas vai ter o 5G normal Sub-6 da Verizon. Eles anunciaram lá nos Estados Unidos que vai ter 5G nationwide, né, para 200 milhões de pessoas em 1.800 cidades, mas também
também é aquela coisa meio capenga, né? O pessoal acha que, não, o Brasil tá uma merda, 5G funciona nos Estados Unidos, é incrível. Na verdade, né, eles anunciaram até as velocidades incríveis de 4 gigabits por segundo, em condições ideais, mas essas ondas milimétricas funcionam em pouquíssimos lugares, e a prova disso é que eles estão querendo fortalecer a cobertura em estádios, aeroportos, shoppings, parques e outros locais concentrados, né, com muita gente, em 60 cidades até o final do ano. Então, assim, pouquíssimos lugares. Toda aquela história de... A gente estava acompanhando, né, o lançamento, o rollout do 5G, a implementação do 5G nos Estados Unidos, e é aquela história, assim, ondas milimétricas ainda não tem muito milagre. Você passa pelo vidro da cafeteria, já caiu para 4G, sabe? Então ainda precisa ter o 5G Sub-6, que vai ser o 5G com maior cobertura. Até aproveitando aqui que a gente tá falando do 5G dos iPhones, tem um pessoal na internet que ficou comentando que o iPhone 12 tem um recortezinho diferente ali na lateral. Esse recortezinho é justamente pro 5G de ondas milimétricas. Tanto que se você entrar no site do Brasil, o iPhone, as imagens do iPhone no nosso site aqui não tem esse recorte. Então, esses modelos com 5G millimeter wave são exclusivos dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Onde que tem esse recorte? Na lateral direita do iPhone tem um negocinho que parece aquele conector da Apple Pencil do iPad Pro, mas é antena do 5G. Só que ele... O pessoal tá falando que que o iPhone ia suportar a Apple Pencil. Então, não, aquilo lá é antena do 5G e pode ver que ele só aparece no site dos Estados Unidos. Nenhum outro site mostra aquele recorte lá. Então, gente, como foi comentado nos Tecnocasts passados, não lembro qual o número, né, na verdade, a gente comentou sobre o iPad Air, que era o primeiro dispositivo, que foi, né, o primeiro dispositivo com o A14, né, o novo processador da Apple e tal, e acabou que ele teoricamente, ele não vai ser o primeiro nas mãos dos consumidores, né, dos clientes, vai ser realmente o iPhone. E aí a gente já tem coisas a falar sobre o A14 no iPhone, porque não vai ser o iPad Air. E aí, o que vocês acharam? Acho engraçado você anunciar um produto que ele é lançado antes do produto que foi anunciado antes, mas acho que assim, a Apple, a gente sempre fala, todo ano é a mesma coisa. Acho que desde o A10, se eu não me engano, a gente fala, cara, tá muito melhor que o Snapdragon mais caro da geração atual. Então, assim, é basicamente uma melhoria do que já tava muito bom. E aí a gente tem que ficar procurando que diabos que a gente faz com esse chip, né? Porque eu sempre fico, gente, mas como que melhorou X% de novo, né? E, sei lá, um Snapdragon 865 Plus ou, sei lá, possivelmente o 875 não vai chegar perto desse desempenho, né? A gente já falou isso, teve conteúdo em vídeo, existe muito o mito da otimização, né? Não, porque o iPhone é otimizado, o iOS é otimizado e por isso o processador da Apple consegue fazer mais com menos. Mentira! O processador da Apple consegue fazer mais com mais, porque o desempenho bruto desse troço é muito grande mesmo, né? Tanto que eles vão usar em computadores, né? Em Macs. Mas assim, é interessante, eu acho, é o primeiro chip de celular fabricado em 5 nanômetros, quando você diminui o tamanho dos transistores, dá pra colocar mais no mesmo espaço, mas assim, é tipo, sabe o iPhone 11 Pro Max? Ele tá com um desempenho muito bom? Então, você consegue notar alguma diferença se ficar 40% mais rápido? Não. O que eu achei interessante na comunicação da Apple dessa vez é que eles meio que foram pro ataque, porque eles sempre falam, o A14 tá X% mais rápido que o A13, e sempre foi assim, né? Tá mais rápido que o processador da Apple passado, isso é óbvio, né? Sempre vai ser, a cada ano vai ficar mais rápido, mas dessa vez o que eles usaram, eu achei bem curioso, eles disseram que tanto a CPU quanto a GPU são até 50% mais rápidos do que qualquer outro chip de smartphone. Não mencionaram Qualcomm, mas a gente sabe muito bem quem é o principal concorrente, muito entre aspas aí. Então, achei interessante esse jeito de falar da potência do A14. O Neural Engine, né, eles falaram que ficou 80% mais rápido do que o anterior. É assim, todo ano são números assustadores e eles deram aquela cutucada clássica também de falar que os concorrentes ainda estão se debatendo para conseguir bater a nossa última versão, e tá aqui a nossa nova, que é bem mais rápida do que a nossa própria anterior, né? Então eles fizeram isso, eles fazem todo ano. Mas assim, a frase que ainda tá na minha cabeça é com relação aos backs, né? Que virão com o processador ARM, o Apple Silicon, né? Eu li uma matéria onde, eu não lembro agora se foi no evento também, eu sei que já li muita coisa sobre isso, né? E um executivo da Apple falava que assim, a gente já tá
conseguindo performance X com esse processador aqui do ano retrasado dos iPads, né, rodando nos Macs, e a gente não tá nem tentando ser mais rápido. E acredite, a gente vai tentar, né, esse executivo fala, se referindo que quando a gente desenvolver de fato um processador dedicado para os Macs, esse processador vai fazer a diferença, né? Então assim, a gente vê ano a ano como esses processadores dos iPhones são sempre muito mais rápidos. Isso só tá, para mim, alimentando o hype do que a Apple vai conseguir fazer de fato quando ela lançar o chip dedicado para Mac, né? Pensado para o Mac. Então, para mim, foi o que mais chamou a atenção nesse bloco da apresentação. Até algum tempo saíram alguns benchmarks do A14 que foram supostamente feitos no iPad Air 4 e já dá pra ver que ele é bem comparável ao MacBook Pro com processadores 5 ou i7 da geração atual. Então, e a gente tá falando aqui do A14 de entrada, né? Tanto o iPad Air quanto o iPhone, eles usam o chip mais simples. A Apple faz aquelas variações, A14X ou A14Z para os iPads, e provavelmente o Mac vai ter também uma dessas variações. Então você consegue imaginar que vai ser algo realmente bem mais potente do que a gente já tem hoje aí com os processadores Intel, né? Então dá para pensar também que os Macs de entrada com Apple Silicon, eles vão ser bem mais potentes do que esses Macs que a gente tem atualmente. Mas já que a gente tá falando de Mac, deixa eu voltar num assunto que tava me dando muita saudade, que a Apple falou esse nome. Quando apareceu na tela, eu fiquei, caramba. MagSafe. MagSafe. Sabia. Assim, desde que a Apple matou o MagSafe nos Macs, que pra mim era uma coisa muito legal, apesar de eu reconhecer que sim, o USB-C padrão de mercado e tal, mais fácil, mas MagSafe era... Puxa, né? Aquele negócio que se alguém tropeçar no seu cabo não acontece nada, só o cabo sai. Dessa vez, eles ressuscitaram a marca, ficou uma impressão de que, sei lá, eles tinham que usar a marca pra não inspirar a marca, sabe? Aquelas coisas de patente. Mas, basicamente, é outra forma, e a gente, voltando naquele negócio de a Apple não ser a primeira a lançar as coisas, mas saber comunicar, né? Comunicar de uma forma diferente. Então tem lá, MagSafe, que é, basicamente, uma forma de você conectar acessórios magnéticos e carregar o seu iPhone com carregador por indução. E aí... É o do Apple Watch no iPhone, resumindo. Basicamente. Exatamente. Fizeram um carregador wireless gigantão ali de Apple Watch, porque ele mantém compatibilidade com o padrão Qi, e a Apple, achei interessante que eles começaram falando que sim, ele é compatível com o padrão Qi, porque o Apple Watch não é, né, ele usa uma tecnologia base, mas os carregadores normais, eles não são compatíveis, então dá para carregar até 15 watts e tal, e tem campos magnéticos ali na traseira do iPhone para você manter o carregador bem fixo ali, então ele encaixa certinho. E como tem um formato padrão, a Apple tem muitas parceiras que fazem acessórios para iPhone, tem acessórios ali. Então você pode colocar uma carteira com uma traseira magnética. Sabe aquelas carteiras de borracha que tem um adesivo da 3M atrás? Sim, nossa, você que cola. Nervoso que Exatamente. Fizeram magnético. Então você consegue colocar, você consegue tirar a qualquer momento. Obviamente vai ser ridiculamente caro, mas tem lá, né? Eu acho que a Apple consegue fazer muito bem essa questão de acessórios específicos para criar um mercado de acessórios completo ali para um celular, né? Essa foi a parte do evento que me empolgou, assim. Cara, sério, é o que você falou no começo, Riga. A Apple sabe apresentar, saca? Então, tipo assim, é uma coisa tão boba e vai ser muito caro e eu nunca vou comprar, mas a hora que apareceu e eu vi acho que tem um pouco do saudosismo também do MagSafe, né? Enfim, e aquelas capinhas entrando e tal, eu falei, puta, mano, nossa, a velho, Apple sabe ganhar dinheiro, cara. Tem umas capinhas de couro, né? Com cor de couro e também azul. Nossa, a Apple sabe muito fazer acessório. Não só os acessórios dessas capas, tá? Ela trouxe também aquele acessório que não deu tão certo, né? Ia ser um AirPower, mas teve o acessório também de carregamento sem fio, que ele carrega um relógio e um iPhone lá do lado. Duplo, né? Exatamente. Eles não deram muitos detalhes também, né? Durante o evento. É da Belkin, se eu não me engano, né? Ou ele é proprietário da Apple, esse? Não, os dois são da Apple. Ela tem o MagSafe Charger, que é o único, só do iPhone, e tem o MagSafe Dual Charger, que vem com o carregador do Apple Watch para você poder carregar os dois aparelhos juntos. Show. Mas um ponto só, né, desse carregamento magnético é que, assim, o carregador também vai funcionar por cima da capinha, né? Eu não sei se aí ele usa o ímã da capinha para encaixar, mas ele também funciona da mesma forma, ele encaixa sobre a capinha. Aí não sei também, né, se isso aí pode começar a deixar marca na capinha, porque tem a pressão do ímã, né, dependendo se for uma capinha de couro, alguma coisa, mas funciona também. E um outro ponto é que agora os iPhones são quadradinhos, né? As
bordas não são mais arredondadas, igual o iPhone 5, né, pra facilitar. Ele fica em pé na mesa, sozinho. E aí, assim, esse tipo de ímã, né, na traseira, também facilita que você desenvolva capinhas que não precisem abraçar o aparelho, né? E muitas capinhas acabam sendo mais grossas e grandes porque ela precisa abraçar o aparelho para encaixar, né? Para não escapar do aparelho. E a partir do momento que você tem um ímã atrás, já pode ser possível desenvolver capinhas ultra finas que ficam ali só na borda, na lateral, né? Então o aparelho continua mais fininho também. Tem uma empresa brasileira que eu não vou citar aqui porque é merchan, mas tem uma empresa brasileira que ela desenvolveu uma capinha dessa há um tempo atrás, que ela, na verdade, ela manda uma lâmina de ímã que você gruda na traseira do smartphone, mas gruda assim, com aquele adesivo bem forte, né? Então você gruda e aí a capinha é magnética e ela não precisa realmente abraçar, ela só dá uma colada lá e fica de boa. Pode fazer sim, a Apple pode fazer um negócio desse sim, com certeza. Não só a Apple, né? Eu digo assim, o mercado, né? A partir do momento que tem o ímã lá, vai ter, assim, um monte de projeto de Kickstarter aí rolando de... Nossa, com certeza. Com certeza. Capa com encaixe de lente e, nossa, vai ser perfeito. E suporte de carro também, que já existem alguns, né? Mas verdade. Agora, né, pluga direto no aparelho. O legal do MagSafe é que ele não é só para carregar, né? Ele é para acessórios também. E isso da capinha vai ser algo bem interessante de ver, de você poder prender as capinhas e com certeza vão criar aí um monte de soluções doidas de terceiros quando isso já estiver disponível para todo mundo. Vai ser interessante. E por ser padrão Qi, né? Que é uma coisa que o Apple Watch deveria ter, mas não tem, você abre também a possibilidade para que esses fabricantes terceiros possam fazer os próprios, né? E compatíveis, porque é um imã, né? Você pluga no imã ali. E a tecnologia de carregamento que é o mais importante, que é o Qi. Então, vai provavelmente dar para todo mundo comprar algum carregador mais baratinho que seja compatível com isso também. E daí você tira aquele acessório supérfluo da caixa que é o cabo USB. Você não vai precisar mais de um cabo USB. Você vai ter o carregador sem fio. Então você já tem o seu carregador sem fio, você usa. E aí você economiza recursos do meio ambiente. Na verdade, se a gente for analisar bem, né, já existem alguns rumores aí, saiu até acho que em 2017 um boato de que a Apple considerou lançar o iPhone X sem porta nenhuma, que foi naquela mesma época que eles estavam trabalhando no AirPower. Mas como não deu certo e tudo mais, ainda estava muito preliminar, desistiram da ideia, mas eu acho que se esse carregador MagSafe der certo, pode ser que a gente veja aí no futuro, em um futuro breve, um iPhone sem qualquer porta, né? Não tenho a menor dúvida. Inclusive, tudo que a gente vem falando nessas últimas semanas, o Apple Watch já tirou, né, o adaptador de tomada da caixa e agora está confirmado, não tem mais nem carregador de tomada, né, que é aquela peça que vai ali na tomada, e nem o fone de ouvido com fio, que sinceramente acho que pouca gente usava porque, né, AirPods, acho que só o Mobilon da equipe inteira gostava e deixou de gostar, então ainda perdeu mais um cliente. Então, basicamente assim, tiraram... Eu fui obrigado, né? Não é que eu deixei. Tiraram todos os acessórios da caixa, só sobrou o iPhone, o cabo e, claro, a documentação. Espero que ainda esteja mandando os adesivos, porque não é tão caro de fazer aquele negócio, né? Mas suja o meio ambiente, porque ninguém usa aquilo, né, cara? Só gente muito brega que pega aquilo e cola no carro pra mostrar que tem Apple, né? Mas, bom, tá consumado agora, né? Não tem mais o carregador nas caixas. Como a gente já tinha falado também, o mercado antecipou de forma geral. A Apple ia usar isso, de fato, como uma questão de preocupação com o meio ambiente. Não deixa de ser, mas também é um pouco de inocência achar que é só por conta disso, né? A gente fez um episódio dedicado a isso também, e naquela época os rumores já apontavam que, assim, o custo do 5G tá muito alto, então a Apple vai lançar sem o carregador e para economizar custo, para compensar o custo do 5G. Não haveria mudança de preço. Na prática, o que a gente viu a Apple introduziu um novo iPhone esse ano, que é o iPhone 12 mini. Aliás, um aparelho muito legal. Ele é um pouquinho menor do que o iPhone 8 e ainda assim ele tem a tela maior do que o iPhone 8, né? Então, cara, é um aparelho com tudo de melhor, né, que tem na linha dos iPhones, mas um pouquinho menor, assim. E ele chega pelo preço que tinha o iPhone 11 ano passado. E o iPhone 12 normal, ele chega a $100 mais caro. Só que essa linha, a desculpa os dois já vêm com 5G
e com tela OLED. Mas não tem o carregador na caixa, né? Então tem que abrir mão de alguma coisa para ter essas novidades. E aí eu queria saber de vocês acham que justifica, né, pegar um aparelho, por exemplo, na comparação com os de entrada aí, né, você pegar um aparelho pelo mesmo preço, um pouquinho menor, mas com tudo de topo de linha, assim, 5G, tela OLED, vocês acham que faz sentido essa mudança? Lógico, pro acionista é ótimo. Infelizmente eu não posso investir na Apple, né, porque seria conflito de interesses, mas assim, isso vai aumentar pra cacete o preço médio de venda dos iPhones, né, porque eu entendo que existe, assim, um nicho que, nossa, eu gosto de celular compacto, e aí vai lá e vai comprar o mini, mas eu acho que, assim, o padrão é o iPhone 12 sem sobrenome nenhum, né? É um iPhone 12. As pessoas vão querer ele. E depois a gente fala do Pro, que ficou uma coisa meio talvez nichada, mas é uma forma muito interessante de você aumentar o preço médio de venda dos iPhones e, inclusive, aumentar a margem, né? Porque você, tirando o carregador, você tirando o fone de ouvido, você também diminui o tamanho da embalagem, você consegue colocar mais caixas de iPhone no mesmo container e daí você consegue diminuir o custo do frete. Enfim, tem várias economias em cadeia ali para você aumentar a margem de lucro e a Apple sabe fazer isso muito bem. E, assim, com certeza o 5G é uma tecnologia cara ainda, a gente vê resquícios disso, inclusive nos próprios iPhones 12, porque só vai ter millimeter wave nos Estados Unidos, né? Os modelos vendidos fora de lá não vão ter. Ondas milimétricas é uma tecnologia que encarece pra cacete o produto também. Então é uma forma, assim, pro investidor talvez seja bem interessante. Pro consumidor eu não tenho tanta certeza. Assim. Se você for comparar, vamos comparar aqui o Mini, que é o de entrada, com as duas linhas do ano passado. O 11, ele tinha tela de 6.1 polegadas, né? Só que ele era um monstro, né? Bordas enormes, tela LCD, tem essas desvantagens. E o 11 Pro, ele tinha tela de 5.8, era um pouquinho menor do que a tela do 11, que era de entrada, só que era a tela, né, a Super Retina XDR display com tela OLED, né, enfim. E agora o que a gente tem é um 12 mini com tela de 5.4, então quer dizer, ele é 0.4 polegada menor de tela comparado com o 11 Pro do ano passado. Então acho que assim, ele ainda entrega um puta custo-benefício, né? Um puta produto. Então, eu comentei no Tecnocast passado que o Pixel 5, aliás, que o Pixel 4a 5G com ondas milimétricas, só pelo fato de ter a versão com ondas milimétricas já aumentava $100. E aí você imagina, né, que é a mesma operadora fazendo todo aquele lobby, E aí, com certeza, isso vai encarecer os iPhones, e aí a gente já teria um preço maior só por causa disso, e tirando isso, a gente tem um preço menor, obviamente, mas para meio que balancear, é o que o Riga falou. Aí já tira fone, já tira o carregador, meio que é um balanço. O 5G tá encarecendo e ela tá tirando essa desvantagem de outra forma, né? E com certeza tá tirando e lucrando em cima, tá? Acho que o meu ponto aqui é, o iPhone 12, ele virou meio que o 11 Pro, saca? Cara, eu não acho que o 12 mini e o 12 precisavam dessas ondas milimétricas, sério. Podia ficar no Pro. Mas eu digo assim, tudo, né? A câmera tem o Dolby Vision HDR também. Aliás, a gente já vai entrar nos detalhes, né, de câmera, tem muita novidade, principalmente na linha Pro. E a única diferença é que a tela ficou um pouquinho menor, 0.4 milímetros, mas eu tô pensando assim, para um público de entrada, que já quer ali o aparelho do ano, não deixa de ser um aparelho assim com tudo de melhor, né? De processador, de câmera, de tudo, assim. Com certeza. Aproveitando que a gente comentou aí sobre carregador, tem um detalhe que eu tô curioso para ver como que o público vai reagir. Porque, como a gente viu aí, eles tiraram o adaptador de tomada de todos os modelos. E eu não sei se vocês viram, mas nesse ano, até mesmo os modelos mais baratos, que é o 12 e o 12 mini, eles vêm com cabo Lightning USB-C. Só que nenhum outro iPhone, exceto o Pro até então, vinha com adaptador de tomada USB-C. Isso significa que provavelmente todo mundo que comprar um iPhone 12 ou 12 mini vai ter que comprar um adaptador de tomada, porque não, você pode o cabo antigo era USB-A, né? Você pode carregar no seu MacBook Pro. Você compra um MacBook Pro de 16 polegadas e carrega o iPhone nele. Não tem tanto problema. O problema é resolvido. Pronto, sim. Eu acho que tem problema, tem essa questão do discurso da Apple de, a gente já tem 2 bilhões de carregadores originais da Apple, né, os first party, e mais de 700 milhões de fones de ouvido, então muita gente já tem, então não precisa, pra que poluir mais o mundo? Mas tem essa questão, era tudo USB-A, exceto o Pro e o Pro Max, que no final das contas vão carregar por indução de qualquer forma, então
pouco afeta também. E agora é tudo USB-C. E aí... Um adaptador custa, tô vendo aqui no Mercado Livre, R$30 de USB-A pra USB tipo C. Eu não tô defendendo, tô dizendo que assim, tá, não é o pior dos mundos, mas realmente tem que gastar dinheiro com isso, saca? E sobre o Mini, eu entendo que, assim, ele... Assim, pra gente que conhece tecnologia, acompanha de perto, faz sentido. Poxa, ele é um iPhone com tudo do melhor, só que ele é mais compacto. Mas aí eu lembro do caso Sony Xperia Compact, né? A Sony era uma das poucas empresas que lançavam, naquela época que tava todo mundo aumentando a tela dos celulares, né? A Apple continuava nas 3 polegadas e meia. Não tinha mais opção no Android de smartphone potente, com câmera boa, com processador bom, mas que fosse compacto. A Sony tinha. Só que aqui no Brasil, e imagino que em vários outros países, exceto o Japão e alguns países asiáticos, tinha essa questão do seguinte: quando você coloca um celular pequeno na prateleira da loja e você coloca um celular grande na prateleira da loja, não importa muito o que tem dentro, porque as pessoas não conseguem ver o que tem dentro. Elas veem o tamanho. Olha, o maior parece melhor. E aí, quando ela for lá na loja, ver o iPhone 12 mini, pequenininho, legal, algumas pessoas vão comprar, elas vão gostar de celular compacto, beleza, mas a maioria vai pro maior, porque ela acha que o maior é melhor, entendeu? Então, isso tende, sim, a aumentar o preço de venda dos iPhones médio, né? Ah, com certeza. Até o analista, o Ming-Chi Kuo, que quem acompanha o mercado de Apple já deve conhecer, ele comentou que provavelmente o modelo mais vendido será o iPhone 12 normal. Apesar do 12 mini ser mais barato, muita gente não vai comprar ele porque ele é pequeno. Então, o modelo regular aí, o 12 de 6.1 polegadas, deve ser o preferido da maioria. Essa é a clássica estratégia do Todd, né? Você vai lá, coloca um Todd mini, aí você coloca um Todd enorme. Nossa, eu ia falar isso. E você coloca um Todd médio com preço bom, né? E aí as pessoas compram... Eu conheço isso pela pipoca de cinema, assim, porque... Eu conheço pela Coca-Cola. Como vender uma Coca-Cola de 3 litros? Coloca quase o mesmo preço da de 2 litros. A Apple já fez isso há alguns anos também com a questão do armazenamento, né? Lançando algumas opções de armazenamento. Eu não lembro agora qual foi. Era o iPhone 6, que vinha, tipo assim, 16 GB, aí depois pulava pra 64. Isso, exatamente. É feito pra você comprar pequeno, o 64. $100 a mais você pegava o de 64, né? Então... mas tem iPad também assim, né? De 32 vai pra 128. Tem um iPad aí que é assim. Na prática, eu falei no chat durante o evento, né? No Tecnochat, cara, aumentou o preço, né? Na prática, aumentou o preço. Se você pegar o de entrada e comparar com o do ano passado, parece que não, porque é o 12 mini contra o 11. O 12 mini é muito superior ao 11 em vários aspectos, isso é inegável. Mas é um aparelho menor que vai acabar forçando a pessoa a comprar o 12 médio. E aí a questão é o seguinte, você chega na loja, você tem o SE, que é um pouco maior do que o 12 mini de carcaça, porém a tela é muito menor. Aí você tem o 12 mini e aí você tem o 12 normal. Então a pessoa vai olhar pro SE e vai falar assim, mas eu queria alguma coisa mais atual, né? Esse aqui tem Touch ID, essas bordas enormes. Então tem esse aqui, ó, o 12 mini. Mas não sei, parece que ele é menor. E a pessoa vai acabar comprando o 12. Eu acho que vai acabar sendo essa lógica aí. Com certeza, porque até mesmo, pensa, quem já tem o iPhone 11, o modelo normal, dificilmente vai fazer um upgrade para o 12 mini, né? A pessoa vai querer ir para o 12 normal, pelo menos. Então, ela não vai pagar o mesmo que ela pagou no ano passado. Ela vai ter que desembolsar um valor maior para conseguir um aparelho equivalente. Mas eu acho que para quem tá entrando, não deixa de ser uma opção legal, né? Ter um mini. Eu acho esse tamanho pequeno legal, né? Eu gosto de celular menor. Mas, do tamanho do dedão do Mobilon iPhone. Eu não sei se eu me acostumaria hoje já tendo usado os maiores, né? Acho que esse é o ponto. Mobilon Mini é pequeno pra mim, cara. Pra você, eu sou pequeno, velho. Pra você é impossível, bicho. Eu usei por muito tempo o iPhone 6 e depois, quando lançou o 8, também usei por bastante tempo. E aí já comecei a ter upgrade todo ano, porque a Apple começou a mandar pro Tecnoblog, né? Então daí já fui pro 10, pro 11, pro 12, enfim. 10S eu peguei o 10S Max, né? E aí, enfim... Agora realmente é difícil voltar, né? O 8 eu ainda tenho aqui em casa, às vezes eu pego ele pra ver e, cara, realmente é muito pequeno. Mas porque a tela é pequena e a borda é enorme. Mas eu tô pensando assim, se eu der um mini, sei lá, pra minha mãe, por exemplo, vai ser um aparelho excelente, entendeu? Então é essa a métrica que eu tô usando. Mas realmente, manteve o preço e diminuiu o tamanho. Isso aí.
Mas acho que foi um consenso esse ano que a Apple, de fato, está dando significado pro nome Pro dos iPhones, né? Ficou muito claro, assim, que, cara, isso aqui é um aparelho para profissionais e são recursos para profissionais. É uma coisa que, assim, nos últimos anos ela molhou o pé, tinha uma coisinha aqui, outra ali, de câmera e tal, mas ainda existia benefício para o usuário comum de comprar o iPhone Pro. A tela, né? A tela principalmente, né? Agora, esse ano, com a tela chegando no iPhone normal, o 5G chegando no iPhone normal, e assim, todo o resto estando muito equivalente, pra que comprar o Pro, né? Realmente só se for um profissional, né, Barba? Eita! A gente obviamente estava acompanhando aqui nos bastidores, né? Muita gente da equipe acompanhando. E quando começou a falar de câmera, começou a falar de Pro RAW, começou a falar de Dolby Vision na gravação, eu só vinha a imagem do Barba na minha cabeça, sabe? Nossa, que o Barba deve estar sorrindo assim de orelha a orelha. Ó, eu só vou falar, o Pro é um smartphone tão importante que eu ganhei a vaga nesse Tecnocast por causa do Pro. Né? Bastidores aqui do Tecnocast. Cara, eu não vou esconder pra ninguém que eu tava muito empolgado desde o começo, desde o primeiro... Aliás, há 3 dias eu tô fazendo o contagem regressivo no Twitter e tal, acompanhando, porque eu sei que todos os anos é aquela coisa. Eu até comentei isso levemente nos meus stories. A Apple traz coisas que eventualmente pode ser utilizada, né, pelo Pixel do Google, pela Samsung e vice-versa. A Samsung lança coisas, o Google lança coisas que o iPhone também pega, e isso é lindo, porque quem ganha são, né, os consumidores e tal. E eu comecei o dia assim realmente um pouquinho ansioso e tal, e chegando ali perto do evento, eu tava normal. Aí começou o evento, começou a falar de câmera. Cara, quando terminou, a última, eu acho que foi a última meia hora, ou os últimos 25 minutos de evento, eles começaram a acelerar e eu não conseguia anotar. Eu fiquei de um jeito que quando terminou o evento, eu desci, fui no mercadinho aqui perto, eu fui comprar chocolate e um energético pra eu poder, pensar melhor, raciocinar melhor, sabe? Ter açúcar no corpo, tomei um café também. O Barba no evento de hoje foi tipo o Riga no evento dos Macs com o ARM, né? Nossa, foi, exatamente. O Riga postou uma foto do Garmin dele com o batimento cardíaco disparado, né? O Barba foi isso. Porque assim, a Samsung, ela entrega aquelas coisas que são over, né, demais. Assim, o vídeo em 8K. Então, e a Apple, ela vai, como você falou nesse episódio, vai molhando os pés, né? E quando ela entrega o que eu quero mesmo, o que a gente precisa, né, pra ter um smartphone só, porque eu sou aquele cara que carrega os dois. Eu carrego um Android e carrego um iOS. Eu tenho 2 chips, não tem problema. Eu gosto dos dois. Mas às vezes tem aquelas features que dá pra, eu só vou sair com esse daqui. Esse ano a Apple conseguiu. Esse ano os modelos Pro conseguiram fazer com que talvez olha só, eu vá viajar de férias com um só celular, cara. Essa é a possibilidade que o Pro tá entregando esse ano, finalmente. E o Pro Max tem até coisas que não tem no Pro normal, né? Exatamente. Pela primeira vez a Apple deu uma Samsungizada, né? Ela trouxe uma coisa diferente pro modelo maior que a gente pode falar já. Os iPhones, todos eles, sempre tiveram aquela experiência, como a gente que tem esse relacionamento com a Apple no Tecnoblog, a gente já conversou com, aliás, vocês, né, Riga e Mobilon, já conversaram com eles sobre isso. Esse relacionamento, ele veio meio que se fortalecendo ali na época do iPhone 8, com o 10, né, e a Apple sempre deixou claro que o menor smartphone que lança até o maior, né, o mais caro, eles têm uma coisa em comum, né, vai ser sempre o mesmo processador, então vai ser um bom desempenho, tem RAM diferente, é claro, mas as câmeras, a câmera principal, pelo menos, ela tem a experiência igual entre todos eles, e dessa vez não é bem assim, tá? Eu vou dar um balanço geral aqui. Todos os smartphones do 12 mini até o Pro, 12 mini, 12 normal e 12 Pro, eles têm o mesmo sensor, a mesma câmera até do ano passado. O que diferencia é que eles ganharam uma lente com abertura maior, de 1.6. E aí a gente já tem mais luz entrando. 27% mais luz entrando. Então a gente tem esses 3 primeiros com a mesma câmera. E aí a gente também tem a mesma ultra-wide em todos. O Max, o Pro normal, o 12 e o 12 mini, é a mesma ultra-wide. Agora sim, o sensor principal, né, do Pro Max é a que muda. Ele é 47% maior e isso não é pouca coisa, cara. Ele é 47% maior do que os outros. Então a gente tem 87% mais luz em comparação com os outros, porque
soma tudo, né? Soma o sensor maior, soma os pixels maiores, então... E além disso, tá? Ele não é só a questão do sensor, ele tem uma nova tecnologia que é o Sensor Shift. Ele tem estabilização no sensor, cara. Ele não é aquele Eu achei motor... isso bruxaria. não sei como diabos eles fizeram isso. Então, tem câmeras que já tem, né? Então, assim, a gente tem Panasonic que tem a estabilização na lente e no sensor. Então, ela junta as duas e fica um negócio super estável. A Apple tá fazendo isso, ela tá estabilizando o sensor da câmera, o que eu achei isso fantástico, né? E aí o Pro e o Pro Max, eles têm uma diferença também na lente zoom. E aqui tá um detalhe que eu queria até que vocês tomassem atenção na hora de escrever. O Felipe, que escreve artigos, o Riga, que também escreve notícias e artigos e faz vídeos. A Apple, ela simplesmente mudou a forma que ela considera o zoom, né? A abordagem. Ela mudou a abordagem da câmera zoom, como ela se refere à câmera zoom. É meio truque, né? Ela tá se referindo à câmera zoom do Pro Max como se ele fizesse até 5 vezes ótico. E o 12 Pro como se ele fizesse 4 vezes ótico. Só que ela, de repente, ela passou a considerar saindo da ultra-wide para a zoom. Então é um truque. O 12 Pro, ele tem lente de 2 vezes, ele não tem de 4 vezes. Então quando você sai de 0,5 vezes 4, aí você tem uma lente de 2. Agora o Pro Max tem 2,5 vezes. Então não é uma lente de zoom, uma lente ótica de 5 vezes, como a gente tem no Galaxy S20 Ultra. É uma lente de 2,5. É um truque. Isso, no evento, eles até mostraram, né? É zoom de 2,5. Só que daí, em seguida, eles falaram, se você parar para pensar, né? Tipo, porra, peraí, não é assim, né? Eles estão anunciando como alcance de zoom ótico, isso, né? E eles tiveram que mudar toda a comunicação ali para falar que tem zoom in óptico de 2,5 vezes e zoom out óptico de 2 vezes. E Só aí, com isso, dá 5. É bom deixar claro, porque assim, no site oficial da Apple tá como 5 vezes, né? Então, exato. É bom deixar claro. E aí o que acontece? Todos os iPhones novos, eles trazem a terceira geração do Smart HDR, o que é bom, né? Todo ano evolui realmente. Ele tá trazendo também ali dentro da fotografia computacional o modo noturno com modo retrato, o que o Google também tem, tá? O Pixel 5 tem modo noturno, isso não é uma novidade da Apple em si, é uma novidade pro iPhone, ok, mas não pro mercado, pra indústria, né? Aliás, ele tá fazendo o modo noturno agora em todas as 4 câmeras, tá? Deixando isso bem claro. E pra completar, os modelos Pro, eles têm um sensor LiDAR, né? Que é aquele sensor de reconhecimento de profundidade. O sensor LiDAR, além de ser muito bom com realidade aumentada, o que na verdade nem precisava, né? Porque o iPhone é muito bom em realidade aumentada, ele não tá ali de graça, né? Ele não tá ali só para isso, ele tá ali para ajudar no foco em fotos com baixa luz e também para ajudar no modo retrato, para criar aquele campo, né, o mapa de profundidade para melhorar o modo retrato. E eu acho que vai ser, sim, o melhor modo retrato do mercado, porque esse sensor tem muito potencial. Então, eu achei muito interessante, Barba, tudo isso que você falou, realmente são avanços importantes, mas... Falei demais. Mas pra mim, são coisas que, assim, pensando bem, é algo que talvez a concorrente também pensaria. Por exemplo, o sensor maior. Beleza, o Huawei vai lá e lança um P50 Pro com sensor maior ainda e vai falar na apresentação deles. Aí agora tem um alcance de zoom maior. Aí beleza, a Samsung vai lá e lança o Galaxy S30 com mais um do que o iPhone. Eu fiquei mais impressionado, na real, sim, com o LiDAR, que é algo bastante interessante a forma como eles implementaram isso, né? Porque no iPad Pro ele é basicamente para realidade aumentada, né? Beleza, já não tem muita utilidade na prática, principalmente aqui no Brasil, que não tem muitos aplicativos que funcionam com realidade aumentada, então você tem uma utilidade meio limitada ali. Gostei de como eles usaram em fotografia, mas gostei mais de 2 pontos. O primeiro foi o ProRAW, que é você fotografar e ter o arquivo cru ali, que é algo que, assim, é muito velho. Eu lembro disso, sei lá, desde o Galaxy S5 dá pra tirar foto em RAW, Mas é além, Riga. Eu vou te explicar por quê. Ele é o RAW computacional. Isso, é. O Google também tem isso, tá? Mas quando eu chego aqui e falo que o Pixel tava à frente dos outros em fotografia, vocês ficam calados. Mas é fato isso. Há muito tempo isso é fato. Só que o Google não sabe vender e não sabe divulgar isso. O Google faz RAW computacional. Que isso tá juntando o quê? No arquivo RAW, ele tem as outras informações também. Tem a informação da fotografia computacional, do HDR, do bonito, tudo isso. Só que ele tem o potencial de
uma foto JPEG normal, em fotografia, em HDR, né, computacional, uma foto JPEG deve ter o quê? 4, 5 mega. Aí que você vai para um arquivo de RAW, ele vai ter 30. Então ele tem muito mais informação. Isso nas explica... áreas claras, escuras, para fazer, para reduzir o ruído, para melhorar a nitidez. Cara, isso é muito melhor. Isso explica o aparelho de entrada vir agora com 128 GB, né? Sim. Não ia dar. E além disso, né, eles estão abrindo a API para os outros. Todas as 3 câmeras traseiras fazem, tá? Né, pela primeira vez, porque a gente tinha o RAW na API raiz ali do iPhone, ele nunca fez oficialmente. A gente não, na câmera nativa, não tinha possibilidade de você ativar o RAW. Era preciso outros desenvolvedores usarem isso. Agora, na câmera nativa, você tem lá bonitinho o formato RAW, inclusive indicado no app da câmera lá em cima. Então a Apple está juntando todas as informações do HDR3, tudo isso está indo para esse arquivo RAW para ele ser editado, né? Óbvio que ele é mais cru, ele não tem aquele processamento todo de cor e tal, mas tudo isso também está sendo e vai poder ser usado e com certeza vão usar muito melhor do que a Apple, porque tem gente fazendo um trabalho até melhor do que a Apple em relação a isso. E outro ponto é o Dolby Vision, né? A filmagem agora em HDR com Dolby Vision. E eu acho que é outro ponto que, assim, filmagem em HDR tem há um tempão também em Android. E a Apple vem aqui e fala, olha, agora tem HDR filmagem no iPhone. Por que agora é legal e antes ninguém usava e ninguém dava bola? São duas coisas. Primeiro, a Samsung faz HDR10. Só que o HDR10, ele é um formato aberto. Então, qualquer pessoa pode, né, qualquer fabricante pode usar esse formato. O que a Apple está fazendo, o que deve até encarecer os iPhones, tá? Dolby Vision é um formato proprietário. Você tem que pagar para a Dolby para poder usar esse formato. Então, obviamente, isso deve estar ali diluído no custo do iPhone. E eu vou colocar logo o meu na reta aqui. O Dolby Vision, ele é melhor do que o HDR dos outros, né, smartphones, o HDR10 em si. O Dolby Vision, ele é melhor. Agora, por que é legal filmar em HDR? Primeiro, você filma com o seu celular normal em 8-bit. O seu smartphone, ele capta 256 tons de cada cor primária. Então, é 256 tons de vermelho, 256 tons de verde e de azul. E aí, lógico, tem o mix de tudo isso e no final, se eu colocar aqui na calculadora, 256 vezes, vai dar 16 milhões de cores, quase 17 milhões de cores. É 16,7 milhões de cores. Com o HDR, a gente vai para 10 bits. Aí, pô, Barba, mas de 8 bits para 10 não é quase nada, né? Só que no 10 bits a gente não tem 256 tons, a gente tem 1024 tons. Então a gente está multiplicando 1024 por 1024. E aí a gente vai para 1 bilhão de cores. A gente sai de 16 milhões para 1 bilhão de cores. E dessa vez a Apple já fez, como a gente sempre diz, ela demora, mas ela faz certo, né? Você já filma em Dolby Vision e você já edita em Dolby Vision. E você tem o playback em tempo real de um vídeo corrigido em HDR. Pelo que eu vi pelos vídeos, né, pela apresentação, ela deixou entender isso, né? Porque se você pega um vídeo feito pelo Samsung, eu estava testando isso antes de começar o Tecnocast para não falar besteira. Se você pega um vídeo desse, você precisa ter uma rede social até que tenha suporte a isso. Se você pega um vídeo em HDR10 e coloca no Twitter, você só vai ver um vídeo sem graça, sem cor, sem contraste, flat, tudo flat. Precisa ser editado. E aí, se você precisa compartilhar para alguém do Samsung, você tem que converter vídeo por vídeo. Eu testei um vídeo de 28 segundos, demorou mais de 1 minuto para converter. E você precisa primeiro converter. E não é só converter. A mensagem que dá, ele está comprimindo para converter. E aí o resultado do vídeo em si, ele não é melhor do que o vídeo da câmera nativa. E aí a experiência que a Samsung tá até agora, inclusive ela nem menciona mais isso, né? Só passa assim por cima, até agora não tá legal, não é uma experiência boa. Você só tem o YouTube hoje para fazer um vídeo em HDR. E aliás, você precisa até de um celular que tenha tela HDR para realmente ver o conteúdo em HDR. Editando no iPhone, muito provável pela apresentação, é que esse formato HDR, ele vai poder ser convertido ali. Na verdade, você vai poder visualizar em tempo real as cores
bonitas e tudo, e deve ser mais fácil compartilhar esse arquivo do que hoje tá na Samsung, que não tá legal. E o mais legal é que já vem em todos os aparelhos, né? O próprio... Já, em todos. O 12 já vem com a isso. A diferença é que o Pro ele faz 4K até 60 quadros, e o 12 e 12 minis fazem até 30. Né? Pô, mas com o Dolby Vision, né? Sem Dolby Vision, os dois fazem 60. Bom, tudo isso colocado, Meu Deus, basicamente, depois dessa aula que a gente recebeu do nosso editor aqui de vídeo, tá muito claro, acho que pra todo mundo que tá ouvindo, porque a gente disse que não tem mais por que comprar iPhone Pro. Né? O Pro agora ele tá realmente Pro. São recursos que, pra quem tá usando no dia a dia, cara, você vai pagar mais caro pra não usar nunca, né? Você Fora que o Pro e o 12, eles têm o mesmo tamanho de tela, né? Exatamente. Então compra o 12 que tá bom, você já vai ter tudo de melhor, você já tem o Dolby Vision. Eu concordo. Né? Então o 12 Pro, de fato, é um aparelho pra profissionais, e se a gente já tá assim esse ano, né, imagina que ano que vem vai ser pior ainda, assim, vai ter mais recursos ainda. E só uma coisa que eu queria pontuar também, né, pra rechear mais essa cesta aí do usuário profissional, é a parte do scanner lidar, né? Vocês falaram bastante do Night Mode, de como eles estão usando isso para fotografia computacional, e a própria realidade aumentada é uma coisa que a gente tem até aqui para gravar um Tecnocast sobre isso, mas as aplicações ainda estão muito tímidas de fora daquela área de entretenimento, né? Você ainda tem muita coisa de tipo, olha, veja aqui o dinossauro do Google na sua frente, né? Pô, legal, mas eu não vou pagar mais caro no aparelho para ter isso em escala correta na minha frente, né? São recursos bobos, né? E agora a Apple já começa a estimular também o desenvolvimento de aplicativos com uso profissional, né? No próprio evento, ela mostrou um exemplo de um aplicativo para você planejar o ambiente, e aí no caso eu não entendi direito, era um laboratório de alguma coisa, né? Onde a pessoa estava com o iPhone usando o LiDAR para escanear e usando algum aplicativo ali de realidade aumentada, onde ela conseguia colocar ali, tipo, os equipamentos ali do laboratório, não sei o que era, e montar um fluxo de operação diária ali de rotina. Eles davam um exemplo de que aquilo ali, se você fosse fazer no mundo do jeito que é feito hoje, né, você teria que fazer modelagem, papelão, coloca no ambiente, testa, aí refaz a modelagem e tal, e com o iPhone você faz ali em, sei lá, em algumas horas você consegue mapear o ambiente pelo menos e começar a projetar, né? Então assim, cada vez mais focado para o público profissional. E o que é sensacional, né? Você vai ter uma galera, assim, de milionários falando, não, eu vou comprar o Pro porque eu quero ser o cara que se diferencia no meio da balada aqui, com o meu champanhe, né, com rojão, sei lá o que é aquele negócio lá que espirra, e bebida que pisca, né? E que vai querer comprar o Fold, que vai querer comprar o iPhone 12 Pro Max pra falar que tem, mas a verdade é que esse cara não sabe nem o que tem ali dentro, né? E isso tudo bem também, né? Você começa a ter um aparelho mais barato, que é o 12 normal, que tem tecnologias de ponta e a gente não precisa mais gastar com aparelhos super caros. Eu acho que ficou uma comparação até bem parecida com o iPad Air e o iPad Pro, né? Porque agora o iPad Air 4, ele também tá bem parecido com o iPad Pro, tem o design novo, já adota ali o Magic Keyboard, a Apple Pencil de segunda geração, mas tem uma coisinha ou outra ali, como a tela de 120 Hz, que não é todo mundo que se importa, né? Então, para essas pessoas é ok, é um produto que vai atender muito bem e a pessoa talvez não precise de um Pro. Agora, acho que o iPhone 12 e 12 Pro tá nesse mesmo nível, né? Ele já não tem mais aquela coisa, como a gente comentou, de forçar o OLED só dos modelos mais caros, agora todos têm OLED, né? Então já fica ali algo bem mais nichado mesmo, o modelo Pro para quem realmente precisa. E falando em 120 Hz, nada de 120 Hz, né? Nada de 120 Hz, né? Também nada de USB-C, que tinha muita gente que ainda tinha esperança, mas era improvável. E pelo jeito 120 Hz vai ficar pro ano que vem mesmo, segundo alguns rumores bem iniciais aí. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódios do Tecnocast. E aí, o que você achou dessas novidades? O que você achou dos novos iPhones? Teve alguma coisa que ficou de fora, que você estava esperando? Ou, né, o rage, qual que vai ser o rage aí com relação ao carregador que não vem mais na caixa? Manda pra gente seus comentários, tecnocast@tecnoblog.net, ou comenta lá no Twitter também, marcando @tecnocast. Se quiser conversar direto com a gente, é só chamar por @mobilon, @pauloriga, @barba com 3 As no final, e @Felipe Espósito. Este Tecnocast vai ficando por aqui e a gente volta com outro semana que vem. Até lá!
Tchau. Tchau, tchau. Abraço. Pois às vezes fechava o app de corrida e eu perdia tudo. Porém, desde o Series 3... Porém, desde o Series 3... Fiquei na dúvida. Tá bom. Maravilha. Eu mutei porque tem alguém batendo lata na minha rua, então... Ixi. Tô ouvindo. Mas é É o Olodum, você tá em Salvador, né? Olodum. É o Olodum. A língua tá ficando mole. Ele diz...